história começa com a ruína da família imperial Hadelamid, devido a uma rebelião bem sucedida. A moça, aparentemente sendo da família imperial, se martiriza sabendo que esse dia chegaria, e ela revela que sempre aconselhou seu pai a fazer mudança nos sistemas de homúnculos, uma alquimia proibida usada para manter o poder absoluto da monarquia, os homúnculos. E esses homúnculos são seres com habilidades extraordinárias, criados por magia e alquimia. Eles sofrem lavagem cerebral para obedecer somente à família imperial. E tudo isso sob pretexto para trazer paz e poder ao império. E com isso, eles foram enviados para fazer todo tipo de trabalho perigosos. Embora os melhores homúnculos cujas habilidades foram reconhecidas poderiam ser reconhecidos como um cavaleiro imperial e serem tratados de forma melhor. Tudo bem que eles ainda não eram nada mais que escravo para a família real. E em resposta a tudo isso, os homúnculos tinham ressentimento contra a família imperial. E em meio a esse sistema, a família imperial cultivava sua própria rebelião. O imperador Desmond II não fez nada sobre essa situação. A princesa Bridget, que era a terceira na linha de sucessão ao trono, só piorou a situação quando ela se tornou a princesa herdeira. A exploração dos homúnculos piorou depois de sua coroação. Os que estavam fora do palácio perderam suas vidas depois de serem mandados para expedições perigosas e trabalho manual. Os cavaleiros homúnculos que estavam dentro do palácio foram forçados a macetar a Bridget direto e tiveram as suas honras como cavaleiro pisoteadas. Eu não vou nem brincar com isso. Então, a nossa querida protagonista, que não podia ficar parada sem fazer nada, ela começou a aprender sobre os escândalos envolvidos à princesa coroada. A imperatriz Bridget, que já considerava a protagonista uma monstruosidade, subjugou uma ordem imperial para ela formar uma aliança por casamento. E esse é o destino inevitável de uma princesa sem poder político. E em menos de uma semana, os cavaleiros homúnculos do palácio juntaram-se e começaram a sua rebelião. E o líder dessa rebelião era o homúnculo Michaelis Agnito. Por sorte, ele conseguiu anular a lavagem cerebral da família imperial. E com poderes extraordinários que conseguira nascer com eles, se tornou o novo monarca após decapitar o antigo imperador, o pai da Protinha, que acreditava totalmente no poder da lavagem cerebral. E então voltamos para a perspectiva da nossa querida protagonista, a Chloe, que vai ser assim que eu vou ficar chamando ela, Chloe. Ela complementa a linha de raciocínio que vimos mais cedo, que todos os membros da família imperial foram executados, exceto ela e a sua irmã mais nova, Rosinette, e que a coitada tá apenas esperando o dia da sua execução, e que já faz um mês que ela tá enfurnada nesse quarto. Ela segue falando que da família imperial, apenas a sua irmã mais nova vai permanecer viva. E o porquê disso? Simplesmente porque o símbolo do imperador, ou melhor, a pedra filosofal, só funcionava com aqueles que tinham o sangue da família real circulando em suas veias. E é por isso que eles precisavam de pelo menos uma princesa. E a Rose, que tinha se apaixonado por um deles, era simplesmente a escolha óbvia. A nossa querida Chloe fica pensando se ela estivesse no lugar de sua irmã. Mas na realidade, se ela realmente tivesse algo para se arrepender, seria por não ter se tornado a princesa coroada. E no filme seguinte, uma porta abre. E essa pessoa é nada mais nada menos que um novo imperador, Michaelis Agnito, o cavaleiro pessoal da meia-irmã da Chloe, a oitava princesa. E esse cabrinho é causador, viu? Ele fala com a coitada só pra causar. A Chloe vai direto ao ponto e o interroga perguntando o que ele quer fazer aqui no quarto dela. E o nosso Judas fala que só veio ali pra ver a princesa. E olha, eu vou dizer uma coisa, se tiver taração, eu vou censurar. Qualquer tipo de taração. Menos beijinhos. Aí eu deixo. A Chloe chega cheia de ironia pro nosso querido Judas. E fala que ele se incomodou em vir ali a tão tarde da noite só pra ver ela. E ele não teria nada de melhor pra fazer, virando o império de cabeça pra baixo. O nosso querido Judas segue o baile. E vai falando que realmente as coisas estiveram bem loucas nesse último mês pra ele. E ele esteve tão ocupado que só agora que ele conseguiu ver a jovem novinha aqui presa nesse quarto. A nossa princesa suspira e vira o olhar pro Judas desgramado, ainda seguindo na ironia, e fala que não precisa de nenhum cuidador. O Judas fica lá pensando, olhando pra donzela. Então ele se aproxima lentamente, até que ele a pressiona no seu sofá aconchoado. O Judas fala que ela tá de muito mau humor, e ele a compreende porque ela teve que passar um mês inteiro enfurnada naquele quarto como uma prisioneira. Ele todo encoxado na novinha, ele fala que tá tudo bem se ela odeia ele. Essa conversa tá ficando estranha, viu?
Ele segue falando que, no entanto, não é como se eles tivessem que dizer algo um para o outro. E a novinha fica lá toda com nojinho, né? Já mandando o desgramado se afastar dela. Ele se afasta e revela que ela deveria tê-lo escolhido. A Chloe mostra uma expressão de que sabe muito bem do que ele está falando. Ela se pergunta se fazendo meio de doida e ele torna a falar. Se ela tivesse feito isso, ela não iria precisar aguentar nada dessa humilhação. Se ela tivesse o escolhido como seu cavaleiro pessoal. E então ela lembra, cada membro da família imperial seleciona um homúnculo cavaleiro imperial como o seu cavaleiro pessoal. E o cavaleiro escolhido pela princesa ou príncipe devem servi-los com lealdade absoluta. À primeira vista, isso pode parecer romântico, mas a família imperial pode dispor dos seus cavaleiros pessoais a qualquer momento e tratá-lo como dispensáveis. E então descobrimos que a nossa heroína nunca escolheu um cavaleiro. E graças a isso, ela ficou conhecida como a princesa que não conhecia a lei. E em contrapartida, a Rosinite se apaixonou pelo Michaelis e impiedosamente jogou fora o seu antigo cavaleiro pessoal para selecionar Michaelis. A Chloe fica pensando que o Michaelis deve ter planejado usar Rose desde o início. E então, a nossa protagonista chama a atenção do Judas em sua frente e pergunta se ela deveria ter o escolhido. Ele a responde que sim, que dessa maneira, no mínimo, ela não seria executada. Falando que de qualquer maneira, ele iria escolher a Rose, porque é isso que ele precisa, uma tola princesa para ser a sua fantoche. E enquanto eles trocam olhares de tensão, o Michaelis fala que realmente a protagonista é uma mulher difícil. E momentos depois a porta se abre com 3 figurantes, chamando a sua majestade o Michaelis. Eles falam sem escrúpulo nenhum que parece haver uma anormalidade na criança dentro da Imperatriz. E isso só demonstra que eles não estão nem ligando pra princesa ali do lado. O Michaelis vira e fala meio sem se importar, e a Chloe fica meio sem entender sobre essa informação. E no frame seguinte o Judas se vira e fala que depois eles se veem. E enquanto os passos somem, volta mais uma vez o silêncio atormentador no quarto da Chloe. A coitada fica se tremendo e se lembrando das palavras de Michaelis. Te vejo mais tarde. Ela fica pensando que ele está falando sobre a execução. Ela pensava que já tinha se acostumado com esse terror de ser executada. E mais uma vez começa a aparecer passos. E percebemos que é a irmã Kenga da protagonista, a Rosinite Nadia Hadlemir. A Chloe responde falando que realmente já faz muito tempo que elas não se veem. E que ela aparentemente parece bem. A Chloe complementa e fala que a sua irmã está realmente redondamente grávida. E a Kengazinha confirma para sua irmã e fala que o filho que ela carrega é do Michaelis. A Chloe fica meio sem entender, porque os homúnculos ele não tem habilidade de se reproduzir, mas ela guarda esse pensamento só para ela. Mas a raparigazinha consegue ler muito bem a expressão da sua irmã e é assertiva no que ela tá pensando. Ela pergunta se ela acha que ela dormiu com outro homem, desconcertando a querida protagonista, falando que não era isso, que ela só está surpresa, já que é algo muito diferente do que ela sabia sobre os homúnculos. A donzela buchuda dá uma pausa longa de pessoa arrombada e se senta, e rapidamente fala que ela tem que dizer uma coisa para sua irmã. Ela fala que estava preocupada com sua irmã e ouviu que a sua execução seria hoje. A coitada até esquece de respirar por um minuto, porém ela já esperava por isso. Vendo o desespero de sua irmã, a desgramada começa a sorrir. Um sorriso bem diabólico. Ela começa a falar que por acaso ela sabe como seu pai e seus irmãos foram executados. Ela revela que as pessoas que executaram seus irmãos e irmãs eram até agora os seus cavaleiros pessoais. E isso foi meticulosamente pensado pelo Michaelis. E não tem nada mais cruel que isso, o que era basicamente vingança. E a sua irmã monarca, a Bridget, foi incinerada. A rapariga segue falando para sua irmã que ela deveria estar imaginando que a sua morte seria rápida na guilhotina, e revela que a sua irmã parece estar bem chocada, porque na verdade, os homúnculos que vai acompanhá-la até o local da execução já foi decidido. A coitada da Chloe tenta falar alguma coisa, mas a voz não sai direito. Ela no seu desespero fala que nunca apontou um cavaleiro para ela. E aí a sua irmã desgraçada fala que realmente, mas então eles decidiram alguém que queria pessoalmente executar ela. E a pessoa que mais quer ela morta nesse mundo
é o próprio Michaelis. Vendo essa resposta, nossa protagonista fica meio sem entender e com o psicológico completamente abalado. E a coitadinha da Chloe fica pensando 1 milhão de coisas para entender do porquê ela ser a pior pessoa da família e do porquê dele odiar tanto ela. E mesmo essa afirmação não tendo nenhuma base, a coitada aceita todo esse ódio impregnado nela. E a Kengazinha fica lá, né, botando mais pilha, falando que ela tá certíssima, que o Michaelis odeia ela demais. E no filme seguinte observamos essa desgramada tirando esse frasco de não sei o que de acho. Não vou nem falar de onde que ela tirou. E a desgramada segue falando, perguntando pra sua irmã se ela sabe qual tipo de execução ela vai receber hoje. Enquanto a Chloe corta sua irmã rapariga, porque ela não quer ouvir mais nada dessas coisas barbárias que vai acontecer com ela. E antes dela conseguir terminar, ela é cortada mais uma vez pela sua irmã desgramada. E fala em prantos que ela tem que ouvir o que ela tem pra dizer. E a nojenta fala que ela vai ser decapitada. E a Chloe fica sem entender do porquê esse método de eutanásia da sua família é reconhecido por ser muito cruel e bárbaro. E a raparigazinha fala que esse método só é completamente eficaz depois de 10 tentativas, porque o utensílio que é usado é um machado sem fio. A coitada da nossa heroína fica tremendo de medo. Coitadinha, cara. Com a irmã dessa, quem precisa de inimigos, hein, cara? E no filme seguinte, a desgramada fala calmamente que ela não precisa se preocupar, porque ela vai ajudar a sua irmã. Então ela entrega o frasco que ela tirou do seu cotovelo. A jumenta sincera fala que aquilo ali é um veneno de belladonna e que caso ela beba, terá um desvivimento tranquilo e pacífico. E a bicha fica botando pilha, né, pra ela tomar logo de uma vez. A Chloe, com pico de adrenalina altíssimo e seu coração pulsando ferventemente, encara o frasco com líquido de desviver as pessoas. Em seguida, a coitada dá um suspiro profundo e agradece a sua irmã. A coitada da Chloe fala que nem quer que sua irmã seja punida por ter trago esse líquido de desvivimento. Então, logo depois que ela sair do recinto, ela vai tomar o frasco inteiro. Então é nesse momento que elas se despedem. E o momento se passa e fica um clima meio estranho. A Chloe pergunta se a sua irmã não vai voltar para o seu quarto. E logo em seguida, a Rose pega em suas mãos e fala calmamente de como ela pode sair sem ver a sua irmã tomando o frasco inteiro. E fala feito um psicopata de verdade, dizendo que deveria haver alguém para assistir os seus últimos minutos. E então, a Rose abre o frasco e entrega para sua irmã. E fala para se apressar e beber tudo de uma vez. E sem mais nenhuma escolha, a nossa querida Chloe entorna o frasco inteiro. E enquanto ela vai perdendo a consciência, mais uma vez ela agradece a sua irmã por dar a ela um fim digno e rápido. Quando a Rose percebe que sua irmã já está sem vida, a desgramada cai em gargalhadas. E a bicha é tão perturbada que ela fala que não vai ter mais competição entre elas e que o Michaelis agora vai ser todo dela. Meus parabéns pra esse Michaelis, viu? Pode ficar com essa desgramada. E quando essa graça toda passa, a Rose olha pra sua irmã já com a temperatura baixa, se é que vocês me entendem. E então, o tempo passa mais uma vez, e observamos uma chuva forte na região. E percebemos também que a notícia já não é mais um segredo. O Michaelis se pergunta o que aconteceu ali, e enquanto ele se aproxima da Chloe com sua mão trêmula, percebemos a verdadeira intenção dele, que a verdade é que ele queria que ela ficasse do seu lado para sempre. O Michaelis, já furioso, grita, querendo saber uma resposta do que aconteceu nesse lugar. Então observamos a cachorra maga aqui, e ela tá falando que a sua irmã tirou sua própria vida. Não me diga. Ela segue falando as últimas palavras da sua irmã, e ela dizia por ser parte da família imperial, ela iria assumir a responsabilidade e pagaria com a sua própria vida. O Michaelis se questiona como ela sabe disso, e a cachorra maga fala que viu com seus próprios olhos. O Michaelis, que não é besta nem nada, ele pergunta pra ela diretamente se ela entregou algum veneno pra sua irmã. E a bicha é tão perturbada que ela vê aquela situação com completa ironia. E ela revela que ele está correto e realmente ajudou a sua irmã. Ela ainda fala em voz alta que parecia que a sua irmã não iria conseguir reunir a determinação. Então ela tomou essa decisão pela Chloe. A cachorra do buchão fala pro Michaelis que ela já é o suficiente para ficar do lado dele. O Michaelis, enfurecido, manda a desgramada calar a sua boca. E a bicha fica sem entender. Aparentemente não sabe a gravidade das ações dela. A bicha é perturbada demais, cara. Enquanto ela pergunta se o Michaelis está bravo com ela, por sua vez ele levanta o corpo da Chloe lentamente. A desgramada fica enfurecida e grita o nome do Michaelis para todo mundo ouvir. E pergunta se ele tá ignorando ela. Logo ela, a sua parceira. O
cabra responde ainda puto para ela sair da frente dele. Os serviçais do palácio tentam acalmar a novinha, mas ela fica espravejando e quer que nenhum deles toque nela. E a bicha fica no meio da passagem, não quer deixar ninguém passar não, cara. E ainda ameaça o Michaelis, falando que ele vai se arrepender se ele continuar fazendo isso. E ela fala pra ele que ela está carregando a sua criança. E ela pensa consigo mesmo, que mesmo tendo sido criado pelo poder da alquimia, ela tá mantendo ele seguro no seu ventre. O Michaelis provando que ele é um arrombado de plantão também. Ele não tá nem aí, só sorre o cara. Ainda pergunta se realmente é uma criança. E então ele fala pra ela que essa criança pra ele não passa de um mero experimento. E coloca a desgramada no lugar dela. Porque como foi revelado, a pedra filosofal só reage ao sangue da família real. Porém, ele exerce o controle sobre os homúnculos. Agora não sei se o Michaelis está pensando ou está falando, porque ele revela que o plano dele é usar a pedra filosofal para gerar um ser homúnculo com sangue real. E a desgramada, ainda enlouquecida, gritando aos berros, fala que isso não muda o fato que ela está carregando o bebê dele. O Michaelis pergunta ainda sem entender, como assim bebê deles, quando ela nem sabe quem foi o progenitor que criou esse ser em sua barriga. E mais uma vez ele fala que essa coisa dentro dela é um experimento de alquimia que nunca foi testado antes. Então quem sabe se essa coisa vai nascer um humano ou um monstro. E a coitada toda perturbada, eu já tô começando a ficar com pena dela, cara. Ela fala pra ele parar de dizer essas coisas como monstro e como ele consegue usar essas palavras tão duras. E ele pergunta pra ela se essa não era a palavra que era utilizada sempre para sua espécie, e os homúnculos eram mero monstros e máquinas de manobra. O Michaelis consegue se desvencilhar da princesa doida e vai lentamente andando em direção a algum lugar. Mas olha só, senhores, mas não é o Cthulhu aqui, olha, parece demais o Cthulhu, Cthulhu, sei lá. Enfim, bora voltar pra história. O desgramado do Michaelis fica aqui lamentando a morte da donzela, né? Fica falando um monte de baboseira aqui, rapaz, dá até preguiça de falar. Mas então, o cara toma compostura e chama o seu chanceler. E ele revela que não importa o custo, mesmo que ele tenha que trazer todos os magos de alquimia, ele vai salvá-la. No próximo capítulo é demonstrada a visão do Michaelis em relação à protagonista, nossa querida Chloe. E ele fala que ela era muito famosa entre os homúnculos. A coitada queria porque queria revisar essa questão dos homúnculos como seus guardas e escravos. E claro, se recusava a aderir às tradições da família imperial. A princesa, que era considerada o patinho feio do palácio, não tinha como um homúnculo não prestar atenção nela. Embora muitos tenham tentado se tornar o seu cavaleiro pessoal, ela recusava a todos. O Michaelis fala que depois de tantas tentativas frustradas de tentar ser o cavaleiro pessoal dela, ele acabou desistindo e deixou o tempo passar. Mas ele destaca que sequer conseguiria parar de observar a donzela. Outro detalhe importante demonstrado é que devido à recusa da Chloe em seguir as tradições imperial, ela recebia tratamento injusto e era desprezada pelos seus irmãos. E o Michaelis só olhando lá a confusão de longe. Então o tempo passa e percebemos que o Michaelis não era muito normal não, viu? O cara ficava bisbilhotando a coitada direto. Que isso, cara? O coitado fala que já estava em um estado que não conseguia se manter afastado da sua donzela. Mas só de pensar a família real e os homúnculos, o Michaelis sabe que essa relação nunca poderia acontecer, de acordo com o destino que seguia. E então, nesse dia que o Michaelis estava bisbilhotando a sua donzela, ele escuta uma conversa muito interessante de outros criados, que dizia que o casamento da sétima princesa, a Chloe, estava breve, e que também ouviu dizer que ela ia se casar em um reino estrangeiro muito distante, e que esse casamento não era mais nada que uma manobra política. E essa mesma pessoa, tagarelando sobre a Chloe, revela que esse destino não é diferente de ser vendida, e começa a dar gaitadas ao vento. O pobre Michaelis, vendo a situação que sua donzela iria passar, ele não aceita esse destino. Ele próprio fala que pode muito bem destruir esse destino. E então, o que o cara fez? Ele simplesmente derrubou a família imperial inteira, e agora ela não precisa mais se casar com ninguém. Isso é amor. E depois que tudo estava feito, ele sentia que agora não existia mais nenhum obstáculo, e que tudo que ele tinha que fazer era manter a sua amada ao seu lado. Então a história volta para o presente, e o Michaelis está diante da grande pedra filosofal, até que seu chanceler chama sua atenção. Ele questiona sua majestade que já faz 4 dias que ele não come, e também pergunta se não faz um tempo que o Michaelis reivindicou do trono. O cabrinha segue falando que é impossível trazer alguém de volta dos mortos, e que é hora dele parar e lidar com a situação. Mas então o Michaelis pergunta se não é a pedra filosofal que faz milagres acontecerem. E já que ele precisa de sangue imperial, é
só trazer a Rosinide e tirar a cabeça dela do lugar. Se é que vocês me entendem. O chanceler já fica peidando na farofa e já fala meio agoniado que ela é a última princesa viva e que o próprio Michaelis disse que precisa do sangue imperial para que a pedra funcionasse. Isso seria loucura. Mas então Michaelis pergunta do porquê ele deveria mantê-la viva, já que a sua amada está morta. E o coitado do Michaelis já tá tão hepático e morto por dentro que ele já não vê mais sentido e nem necessidade da pedra filosofal, muito menos do Império. E quando o chanceler ia falar uma coisa, outra protagonista chama a atenção dele e começa a sussurrar umas coisinhas no ouvido do cara. Então descobrimos que é porque a sábia da floresta de hábitos chegou. E aparentemente ela é uma candidata para tentar reviver a sua amada. E eu gostei dessa mulher, ela foi direto ao ponto. E já chegou pedindo desculpas, cara. Não tem jeito não. Ela fala que uma pessoa desvivida, que foi revivida, não vai ser nada além de um boneco. Porque simplesmente a alma e o corpo da sétima princesa já se separaram. Juntar as duas seria algo impossível para qualquer mago ou alquimista. E essa ressurreição que o Michaelis tanto deseja é algo impossível. Enquanto Michaelis já estava perdendo suas esperanças, a sábia da floresta fala que tem um outro método, e esse sim pode dar certo. E a resposta para isso é voltar no tempo. O cabrinho fala surpreso se isso é possível. E ela fala que é sim, mas o preço é muito alto. E isso vai custar metade da pedra filosofal. O Michaelis, que já estava cego de amor, para ele esse preço é muito baixo. E já que é isso, a sábia já vai começar os preparativos. E antes de começar a babujar várias coisas de esotéricas e não sei mais o que, ela fala que ele sabe muito bem que a pedra filosofal está ligada à família imperial. E por ser ligada ao sangue da família imperial, quem vai voltar para o passado vai ser a princesa, e não o Michaelis. E então o Michaelis entende que apenas a princesa vai lembrar de tudo que aconteceu. E para ele tá tudo bem. Embora ele não vá conseguir encontrar ela ou ficar com ela, ele se questiona se ela vai ou recusá-lo novamente. Porém, isso não importa pro pobre homem. Ele só quer começar o ritual. E então, a sábia da floresta começa a babujar suas feitiçarias. E no momento que tudo começa a brilhar, o cabrinha chega perto da sua donzela e dá um abraço caliente e fala no ouvidinho dela que quando ela estiver viva de novo, se ela escolher ele para ser o seu cavaleiro ou simplesmente matar ele, qualquer coisa para ele está tudo bem. Rapaz, olha, eu vou falar uma parada aqui. Eu nem sei como é que eu consigo brincar com essa obra. É muito doida, cara. Bora seguir pra história. E então, um flash de memórias começa a aparecer na visão de Chloe, a nossa querida protagonista, que até então foi parar na Terra dos Pés Juntos. Ela lembra da sua irmã, naquele momento que ela ofereceu a sua ajuda magnífica. E lembra também do momento que ela percebeu que tinha dado seu último suspiro, e aquela cara psicopata da Rosinite. A nossa protinha fica se perguntando se esse era o seu verdadeiro objetivo desde o início. Ela era a única princesa que foi escolhida pelo Michaelis para ficar do seu lado, então por que a matá-la? Por que fazer algo tão desesperado? E então ela lembra do Michaelis dando aquele sermão, que ela deveria tê-lo escolhido como seu cavaleiro pessoal. Então ela se questiona se o objetivo do Michaelis era usá-la como uma reserva. Então ela interpreta que a sua irmã, por ser completamente possessiva e maluca, não ia permitir que isso acontecesse. Todo aquele seu joguinho de boa irmã não passou de uma armadilha profana. Ela se questiona em qual momento que tudo começou a dar errado. Ela se pergunta se foi quando seu pai abdicou do trono por conta da sua idade, ou então por causa da Bridget ter se tornado a princesa coroada. E então, nas suas últimas forças, ela ainda reluta e diz que talvez se ela tivesse se tornado a princesa coroada, tudo isso seria diferente. Mas mesmo assim ela se questiona, e será que a família imperial não teria sido destruída? Porque tudo que ela fez foi ficar de braços cruzados e deixar o império ruir, sendo usada como peça política pela sua irmã. Mas a Chloe fala se ela tivesse mais uma chance e conseguisse sobreviver. Ela então, do frame seguinte, acorda e percebe que está num lugar completamente estranho. A coitada acorda suada e assustada. E ela se questiona se está viva. E mais uma vez o tempo se passa e ela começa a olhar o seu ambiente. Ela lembra que estava definitivamente presa naquele quarto. E ela lembra com arrepios que sua irmã veio entregando aquele frasco de veneno.
E mais uma vez ela se questiona do ambiente que está. E ela ressalta que esse quarto é definitivamente o seu quarto antigo. E tudo ali parece muito estranho para ela, porque de acordo com suas lembranças, tudo está no seu devido lugar. Então, a nossa protagonista começa a andar e raciocinar o que deve ter acontecido. E no momento seguinte, ela para e fica diante do espelho. Ela dá um grito eufórico e percebe que ela está muito nova. E como qualquer pessoa sã da cabeça, ela pensa que enlouqueceu de vez. E tentando pensar em coisas lógicas do que poderia ter acontecido. E se realmente ela tenha ficado biluteteia da cabeça. De acordo com o pensamento de Chloe, voltar no tempo precisa de um nível de alquimia muito avançado. No mínimo, a pessoa teria que ser um sábio, para pelo menos ter uma ideia. E ela se questiona se seu professor misterioso teria essa ideia. Então a nossa protagonista, toda confusa, fala que essa é a missão dela. Pelo menos falar diretamente com seu professor. Mas e se isso for realmente verdade? Ela precisa se acalmar primeiro. Ela pensa que, julgando a sua situação atual, a aparência do seu quarto e principalmente a sua aparência jovial, se é assim que as coisas estão andando, isso é antes da Bridget ter se tornado a princesa coroada. E muito antes da rebelião do Michaelis Agnito. E acima de tudo, ficar de olho na donzela que a envenenou. Esse golpe de assassinato é cruel, viu, cara? Ela segue falando, se tudo isso for verdade, ela voltou antes de tudo essas coisas acontecerem. E a nossa pratinha pensa que dessa vez, talvez ela consiga fazer isso. Na realidade, ela precisa fazer isso. Pelo bem de todos, a Protinha tem que se tornar a princesa coroada. No filme seguinte, a Protinha escuta alguém batendo na porta. E parece que é a servente dela, eu não sei, empregada. Ela segue falando pra sua madame que ela acordou bem cedo esse dia. E parece que ela é a empregada-chefe. O seu nome é Cedela. Eu vou chamar de ela, viu? Porque esse nome é muito sugestivo. É quase K dela. A Chloe segue mencionando que a ela tá parecendo bem jovem, cheia de piada a novinha. E é nesse momento, ela observando a sua empregada toda jovial, que a ficha cai. E realmente ela voltou no tempo. E o primeiro passo que ela tem que fazer é descobrir em qual momento da sua história ela tá. E no filme seguinte, ela já vai perguntando pra ela se por acaso tem algum evento importante próximo. Em resposta, ela menciona que na próxima semana será o aniversário da princesa Rosenite. Quem é que abrevia nome, cara? A novinha segue pensando, se aquela rapariga tá completando 20 anos, isso significa que ela tem 21. Ela não chamou ela pois é, madame aí. Mas esse é o verdadeiro nome dela. E então ela segue um script, ficando toda alegrezinha por saber da notícia. E ela segue mencionando que realmente é uma alegria e tanto, já que os aniversários dos príncipes e das princesas são muito especiais. Nesse momento a Protinha segue falando. Ela menciona que esse é o dia que elas escolhem o seu cavaleiro homúnculo e realizam a sua cerimônia de escolha. Essa cerimônia é a flor dos eventos imperiais e o sonho para muitos. Ela segue falando que essa relação é jurada pela alma de alguém e é por isso que é uma coisa muito especial. E a empregada ela menciona que ela ouviu dizer que muitos homúnculos estão fazendo fila para se tornar o cavaleiro da 8ª princesa. Ou seja, aquela raparigazinha, cara. E essa desgramada é conhecida como a Rosa Branca do Império. A novinha ouvindo isso, ela segue pensando toda debochada que em vez de Rosa Branca, ela deveria ser conhecida como Belladonna, que é uma planta tóxica. Como é que é, rapaz? O que é que tu disse aí? Nada não. Minha voz feminina é a melhor. Ela segue falando que aparentemente já tem uma pessoa para ser escolhida para essa ocasião. E ela segue falando pra Protinha se ela se lembra de um cavaleiro de cabelos prateados da cerimônia de classificação. E o seu nome é Sylvester Millard. A Protinha segue pensando e ela destaca que esse cavaleiro se encaixa muito bem com a fama da sua irmã, sendo a Rosa Branca. Ela segue mencionando que, embora ele seja muito talentoso com magia e esgrima, mas ao contrário dos outros homúnculos, ele tem um cabelo prateado. Mas a novinha repensa o que disse, já que os homúnculos não passam de ornamentos para a família imperial de qualquer jeito. E ela menciona que depois de 3 anos, a sua irmãzinha vai trocar ele pelo Michaelis. Mas na sua perspectiva sobre o seu futuro, ela sabe muito bem que foi o Michaelis que se aproximou dela. E tudo isso só foi pretexto para iniciar a sua rebelião. E ela segue mencionando que ele certamente usou a Rose, a sua irmã desgramada, apenas como um degrau para se tornar o imperador. E por fim, levou o império à ruína. Ela segue pensando que nessa vida, ela tem que parar isso de qualquer jeito. E outra missão importante que ela precisa fazer é separar a Rose do Michaelis. A empregada da Prota faz uma pergunta pra ela, que na realidade tem muitos homúnculos querendo oferecer a lealdade pra Protinha. E a novinha segue desconversando
negando, mencionando que isso é impossível, já que ela é uma princesa sem poder algum. Aí ela segue falando toda admirada, mencionando que tudo que ela falou é verdade, já que a reputação dela como os homúnculos é gigantesca. E mais uma vez, a novinha desconversa tudo. Ela segue mencionando para sua empregada, se as coisas derem muito certo para ela no futuro, ela faz uma promessa, mencionando que vai procurar uma casa ótima para ela, um alto título na sociedade e um noivo. A ela, morrendo de vergonha, menciona para sua madame levar ela a sério. E a pratinha menciona que tá levando ela a sério e também tá falando muito sério. Mas no filme seguinte, ela fala toda tristinha, mencionando para sua madame escolher um cavaleiro também. No filme seguinte, ela rapidamente se desculpa, percebendo que ela já tá passando do ponto. E a pratinha só fica lá pensando na dela. Ela segue falando que tá tudo bem, ela não precisa se desculpar. Aí ela segue falando toda apreensiva, chamando a atenção da novinha. E na perspectiva da prota, ela entende muito bem que a ser dela, ela sempre sofreu muito por causa da sua posição que ela escolheu. Isso no caso, na posição da prota, que ela sempre queria fugir do sistema. A protinha segue falando que o problema disso tudo é porque ela tinha uma alquimista plebeia como a sua mãe. E assim, ela não era um membro legítimo da família imperial. E além disso tudo, a sua querida mamãe foi empacotada de causas naturais. Isso quando a nossa prota era pequenina. Ela segue mencionando que a sua mãe era uma das maiores estudiosas da Academia Golem. E ela estimava tudo e todos que tinham uma consciência e se auto-reconheciam. E como a sua mamãe, a protinha também reconhecia que os homúnculos não eram diferentes dos humanos. E por isso ela até tentou impedir mudanças no tratamento dos homúnculos. Mas tudo aquilo que a prota fez, na perspectiva da família imperial, eles viam ela como uma pessoa completamente desagradável. E foi questão de tempo para a maioria dos oficiais passarem a ignorar a protinha. E eventualmente a sua mesada também foi reduzida. E é nesse momento, a protinha toda apreensiva. Ela segue pensando que o quanto a C dela sofreu tentando ajudar a protinha a sobreviver dessa maneira. Ela segue pensando que na sua vida passada, depois dela ter sido confinada, certamente a C dela foi despejada do Palácio Imperial. Então, no filme seguinte, a protinha toca na mão da novinha. E ela segue falando num olhar vibrante pra ela, mencionando que ela vai tentar dar uma vida boa pra ela. E segue falando que ela promete. Aí ela agradece muito a Chloe, mas também a questiona, mencionando se a vida da protinha for boa, logo a dela também vai ser. Ela tem umas trocas de olhares bem suspeitas. Eu não sei o que vai acontecer nessa história, cara. A censura ainda tá aqui. Mas no filme seguinte, as duas ficam muito felizes, mencionando se é desse jeito, as duas vão viver muito bem. A protinha segue pensando e que realmente ela deve viver uma boa vida. E já que essa é a sua realidade, ela precisa fazer tudo o que é possível. E ela segue pensando se atualmente ela tá 8 anos no passado, o Michaelis ainda deve estar na prisão flutuante. E se ela não quer que o passado se repita, ela precisa resolver esse problema em primeiro lugar. E para isso ser feito, ela precisa se encontrar com seu pai. Para o imperador do Império Hadelamide, é permitido escolher entre monogamia e poligamia. E é por isso que o pai da protinha tem 18 filhos. E toda vez que amanhece, os príncipes e as princesas vão o cumprimentar de manhã. E assim, 4 ou 5 filhos são aleatoriamente selecionados para encontrarem ele. E nesse momento, a protinha segue pensando que definitivamente ela tem algo a comunicar com seu pai. E mesmo ela sendo a princesa, ela também precisa esperar para ter uma audiência com o imperador. E mediante a isso, a melhor oportunidade para fazer uma pergunta pro seu pai é no café da manhã. Logo depois, a Madame Hela tava lá ajeitando a sua senhora. E a protinha questiona ela, perguntando se naquele dia ela vai apresentar suas saudações. E em resposta a isso, a Hela confirma. A protinha menciona que isso é muito bom e segue perguntando quem é que vai estar lá além dela. Ela fica se esforçando para pensar e ela acredita que vai ser o 4º e o 5º príncipe. E ouvindo isso, a protinha já fica no tédio, já que ela não tem nenhum motivo para ver os príncipes gêmeos. Mas no filme seguinte ela menciona que a 3ª e a 8ª princesa também vão estar lá. E são justamente as duas cobras do Império. A Bridget, que gosta de ser macetada pelos cavaleiros, e a Rosinite, que fez um chá de belladonna. E parece que a Chloe tá lembrando de
alguma coisa que aconteceu no seu passado. Ela lembra que naquele dia ela foi saudar o seu pai e as duas estavam lá. E o manhwa só nos mostra alguns recortes da história. Princesa Bridget, toda elegante. A Chloe articulando e tentando falar alguma coisa pro seu pai. E ele, todo furioso e completamente irritado. Que a nossa protinha caiu na armadilha da Bridget. E depois daquele dia, a sua relação com seu pai começou a se desgraçar por completo. A protinha segue pensando e percebe que ela deu muita sorte ou muito azar de voltar justamente num dia muito importante. Ela começa a pensar murmurando com palavras, mencionando o que ela deve fazer agora. Aí ela escuta muito bem o que sua madame acabou de dizer e ela segue falando que ela deve prestar muita atenção na sua aparência. E é nesse momento que cai a ficha da protinha. E dessa vez, de agora em diante, ela não vai ser o patinho feio da família. A pau uma lorona chibata dessa, cara, tá maluco? Eu vou parar de piada. É brincadeira. Piada, não me bate não. A novinha observa o vestido que ela vai usar, todo pomposo. Aí ela segue pensando em qual penteado de cabelo ela vai fazer. E ela menciona que vai caprichar, já que ela vai enfrentar tanto a terceira princesa como a oitava. E tudo isso ao mesmo tempo. Ela segue falando palavras de como ela vai fazer essa técnica e tal. E eu não entendo nada disso, cara. O único shampoo que eu uso é o do CR7, tá ligado? As duas seguem pensando em conjunto. E as duas acreditam que a protinha não deve confrontar as duas de imediato. E na realidade, ela tem que manter por enquanto a neutralidade. Enquanto a protinha segue pensando que ela tem que fortalecer o seu poder político primeiro, aí ela segue pensando que ela tem que ajudar a sua madame a se estabelecer na alta sociedade. Logo depois, ela menciona pra protinha, mencionando que ela tá bastante assertiva com os acessórios desse dia. E em resposta, a Chloe menciona que dali pra frente, ela vai dar o seu máximo. Aí ela fica tão emocionada que ela também menciona que vai dar o seu máximo pra ajudar a sua madame. E a Chloe segue pensando, já que ela sabe do futuro, ela tem que usar isso pra sua própria vantagem. A protinha segue mencionando pra ela os penteados que as duas princesas vão estar no ambiente. E na perspectiva da ela acha do que a protinha acabou de falar são tudo mera intuição. E já que é isso, ela vai se basear na sua madame e vai escolher um penteado à altura. Logo em seguida, a Chloe abre uma gaveta. E eu acredito que essa caixa que ela pegou se trata de um lugar que ela guarda suas joias, eu acho. O tempo se passa e eu digo pra vocês, o cenário aqui desse manhwa é muito bonito, cara. Olha esses golems aqui, velho. Muito viajado. O cara tá aguando as plantas. Que isso, cara. E no filme seguinte, avistamos a protinha. As duas vão conversando enquanto caminha ao seu destino. E parece que a protinha tá um pouco atrasada. E aparentemente foi porque tava preparando um chá. E aí ela falou uma coisa interessante, que aparentemente esses golems, ele bloqueiam magia. E nesse mundo até magia de teletransporte tem, cara. Ou é uma espécie de portal, algo do tipo. Mas no momento que elas estavam andando, aparece uma pessoa com um vestido todo pomposo também. E com um sapatinho de quer dizer, jovem donzela. Quando a Chloe escuta essa voz, ela sabe muito bem que se trata da sua irmã rapariga, a Rose. A Chloe segue mencionando sobre a sua irmã, que ela sempre foi amada por todos. E com isso, ela conseguia tudo o que queria. Ela teve o filho do Michaelis, a posição de imperatriz da sua era devastadora. Mas a protinha não consegue entender um certo ponto do motivo que ela foi traída por ela. A protinha segue pensando que a única explicação pra isso tudo é que ela queria ser a única pessoa da antiga família real restante. E ela lembra daquele dia, a sua irmã olhando com aquela cara psicopata pra ela, mencionando que a sua irmãzinha finalmente faleceu. A protinha, lembrando disso tudo, ela fica com um ódio sedento e aperta sua mão com muita força. E não é pra menos, na sua frente está a pessoa que aniquilou ela na vida passada. No filme seguinte, a protinha só fica lá encarando a sua irmã rapariga. E a novinha desgramada fica perguntando o que foi que a sua irmã tá olhando pra ela. A protinha fica com uma cara de bunda, mas ela sabe muito bem que esse não é o momento pra ficar emotivo. Então, ela começa a fazer um teatrinho total. E ainda menciona que a sua irmã tá particularmente muito bela esse dia. E em resposta a isso, ela agradece toda fofinha. Mas no filme seguinte, ela olha pra Chloe. Ela fala calmamente que a sua irmã, a Chloe, colocou um grande esforço para se vestir nesse dia. O clima fica naquele feliz, só que todo armado, né? Uma falsidade muito grande por trás.
E a Pratinha segue pensando que a sua irmã nunca elogia ninguém honestamente. E no filme seguinte, ela avista uma pessoa na sua frente. E é um cavaleiro homúnculo de cabelo prateado. A Pratinha, pra manter o script, segue mencionando que esse rapaz é um rosto que ela nunca viu antes. E então, a Kengazinha começa a apresentar, mencionando que ele é o Sylvester Milliard. E ele é um cavaleiro homúnculo da Guarda Imperial. Ela segue falando que pediu a ele pra escoltar ela até o palácio principal. A Pratinha menciona que tá entendendo o que ela tá dizendo, mas na realidade, ela fica pensando, esse escoltar até o palácio. Ela segue pensando que ela sabe muito bem o que ela quer fazer, e é dar umas quicadas nele, quer dizer, é o que ela tá falando, cara. E então, o cavaleiro começa a falar, e ele menciona todo o formoso. Saudações a vossa alteza, eu sou o pegador de nove, quer dizer, cavaleiro prateado, meu nome, Sylvester Milliard. E a Chloe segue pensando que essa é a pessoa que foi jogada fora como lixo pela Rosinite. Enquanto ela faz a boa pose, ela segue pensando que não vai deixar as coisas acontecerem do mesmo jeito de antes. E a Pratinha segue elogiando ele, mencionando que ouviu algumas coisas sobre ele. E ainda segue falando que ela acredita que ele será um dos maiores cavaleiros dali. E também vai proteger o seu mestre de maneira brilhante. E ela segue falando com toda sinceridade que espera que ele encontre um bom mestre. Ele fica lá com a cara meio estranha e pensando. A Pratinha chama a atenção do cavalheiro. O desgramado se desculpa e fala que ele ficou tão comovido pelas palavras tocantes que ela disse. Ele acabou esquecendo de responder. Que cabaço da peste. A Pratinha fica sem acreditar e pergunta pra ele se ele não costuma ouvir isso frequentemente, puxando o saco do cara. E o coitadinho segue falando que quando as pessoas da família imperial veem ele pela primeira vez, elas normalmente só mostram interesse pelo seu cabelo prateado. E no fim desse diálogo, parece que teve uma pausa muito grande e a novinha aqui tá um pouco irritada. A Pratinha rapidamente percebe, e pra se livrar desse clima de merda, ela segue falando toda sem jeito, mencionando que eles vão se atrasar, então é melhor elas irem logo. E a novinha desgramada só confirma. Senhores, eu acho que eu tô falando o nome da Chloe errado. O nome dela não é Rose, é a Rose. Eu acho que eu tô falando errado, hein? Porque no filme seguinte, a pessoa tá fazendo uma apresentação, mencionando que as suas altezas, a princesa Raven Rose e a princesa Rosinite chegaram. E a Rainbow Rose, eu acho que é a Pratinha, viu, cara? Faz tempo que eu não leio. E assim o tempo se passa, e elas acabaram de chegar naquele banquete. E do lado direito da mesa tá o quarto príncipe, Luvense, e o quinto príncipe, Icalis. No lado esquerdo tá a novinha metralhada, a Bridget Agnes. E a Ellen, observando as aparências das outras princesas, ela fica incrédula, já que a Rose adivinhou os vestidos das duas. A Pratinha chega lá toda apreensiva e se curva como forma de respeito. As duas vão lá graciosamente se curvando e perguntam para os seus irmãos se eles têm passado bem esses dias. E então a novinha metralhada já segue falando para as duas se sentarem logo. E no momento que as duas se sentam na mesa, os dois começam a tagarelar à toa, mencionando que faz muito tempo que eles não se veem. E o outro já segue mencionando que estava sentindo falta da Rose. Um dos irmãos, que eu já não sei qual é o nome, ele segue falando que a rosa branca do Império tá coberta de cores esse dia. E ela fica toda caridosa, mencionando que o seu irmão é muito gentil. Os miserinha fica lá enchendo a novinha desgramada de elogio. Mas então o outro irmão segue falando que não é só isso que ele deve olhar, mas sim em volta de tudo. E eu não sei quem é que tá falando, mas ele menciona que todo o verde desse salão é apenas um acessório pra Pratinha. E a Rose fica lá na dela, calada. E nesse momento a Pratinha segue falando que na família imperial todos têm cabelos loiros, mas já o seu cabelo, que é um loiro lima, para a família imperial é como se fosse um cabelo sujo. E o cabelo dela é apenas um símbolo do seu nascimento humilde. E eu vou falar pra vocês, eu nem percebi, pra mim era tudo igual aí, cara. E olha que o desenho, cara, talvez eu tô meio sem prática, né? E a novinha fica lá lembrando dos dois desgramados, falando coisas delas e dando risadinhas, tentando ao máximo rebaixar a Pratinha. A nossa heroína segue pensando do porquê ela se sentiu tão miserável na sua vida passada, já que isso nem era grande coisa. Logo depois, a novinha fica lá pensando na dela. E ela segue pensando que esses dois desgramados parece que tá se divertindo demais.
E nesse momento, ela se recompõe e dá um sorriso radiante pra eles. Os dois desgramados ficam sem entender o que tá acontecendo. O desgramado, parecendo um meninozinho do buchão, fica lá cochichando entre si, sem entender do porquê a Rose não tá se incomodando com eles. E uma até fala que esse dia ela tá bem diferente. E ela segue pensando que essas coisas não importam mais pra ela. E a única coisa que realmente vale o tempo dela é a Bridget e a sua outra irmã cobra desgramada. E assim o tempo se passa. E nesse momento quem aparece é o Imperador. E a voz do além mais uma vez apresenta o óbvio, mencionando que o Imperador acabou de chegar. E ali a Rose fica um pouco apreensiva, já que ali na sua frente é o seu pai. No filme seguinte, o Imperador pergunta se estão todos bem. E rapidamente todos confirmam. Então ele segue falando, já que é isso, eles vão começar. E pra quem não lembra, esse é o Imperador Desmond Dominic. Logo em seguida ele menciona pros seus criados pra trazerem chá. E é nesse momento que a Protinha começa a brilhar, mencionando pro seu papai que foi ela que preparou o chá. E segue falando que ele poderia tomar ele. A Kenguinha desgramada fica sem entender o que a sua irmã tá tentando fazer. Mas em compensação, o Imperador fica curioso e fica surpreso sobre o que ela acabou de falar. A novinha segue confirmando e menciona que esse é um hobby que ela tem há muito tempo. E segue mencionando que ela tá confiante em seu aroma e gosto. Então já fala pro seu papai experimentar logo. E no filme seguinte, a Ellie começa a servir o Imperador. Ele começa a sentir o cheiro do chá e começa a falar um monte de fuleiragem lá. E segue falando que esse chá tem um efeito de diminuir as dores de cabeça. Mas na realidade quem tava falando aí era a Protinha, cara. O Imperador só fica lá surpreso, né? Tipo, oh nossa, dor de cabeça. E a Protinha menciona que da última vez que ela visitou ele, ela notou que o seu papai tava franzindo muito a cabeça. E então ela presumiu que ele tava sofrendo de dores de cabeça. E é aí que ela preparou o chá pro seu velho. O paizinho dela fica toda grata pela Chloe. E ele menciona que de fato, ele tava sofrendo com algumas dores de cabeça recentemente. Em resposta a isso, a Rose menciona que ela preparou esse chá com muito cuidado. E meus queridos, levou uma semana pra ser preparado, tá maluco? Agora eu não sei se ela tá mentindo, né, cara? Porque pra mim ela chegou hoje aí, mas beleza. E logo em seguida a novinha segue pensando que na realidade ela fez isso muitas pressas com o ingrediente que ela tinha. E logo em seguida o pai da Chloe começa a mencionar que o chá que ele tá tomando é muito incrível e as suas dores de cabeça já tá começando a desaparecer. A Rosezinha já começa a agradecer. Um dos seus irmãos desgramado dá uma tossida na mão e segue falando que ele só pensava que a sua irmã só fazia alquimia no seu quarto. E ele segue falando que agora ele percebe que ela tem bastante talento. A Protinha agradece o seu irmão, mas ela menciona que a criação de chá é muito semelhante à alquimia. A novinha começa a descrever as habilidades de fazer chá, mencionando que ela parece muito com a de alquimia, que tem que pegar as plantinhas assim e fazer de tal jeito, e no fim ela confecciona um chá muito incrível. E ela segue lá puxando o saco do pai dela, e a razão para ela conseguir fazer um chá tão bom desse jeito foi porque todas as habilidades incríveis de alquimia do seu pai foi passada para ela. Enquanto a Eve fica olhando de rabo de oi para sua outra irmã, o seu paizinho fica lá rindo e menciona que realmente ela é uma ótima alquimista. Enquanto o Imperador tá lá elogiando a nossa Protinha, a Tabacuda fica morrendo de ódio. E meus senhores, a manha tá tão grande que eu já tô com vontade de bater em todo mundo aqui nessa obra. Tu é doido, cara. Ela segue falando que não tem como ela se comparar com ele. E ele é o mestre da alquimia. E também nem tem como ela ser melhor que a sua irmã metralhada, que também é muito habilidosa. E exceto a nossa Prota e o pai dela, ficam todos ali incrédulos. Ninguém tá conhecendo a Protinha. Fico até perguntando se ela comeu alguma coisa estragada. E o paizinho dela acha muita graça. Ele segue falando que ela até parece que tá com medo da sua irmã mais velha. E a desgramada fica lá naquela aura abissal. E a rainha da falsidade segue falando que ela fica muito feliz em ter uma irmã como ela, já que ela é uma pessoa tão inteligente. E assim, o irmão, que parece que só ele que fala, ele menciona que eles não podem esquecer do aniversário da Rose Nietzsche que tá pra chegar. Ele segue falando que ela finalmente vai ter um cavaleiro pessoal. E essa ocasião é digna de celebração do Império. A novinha cobra fica toda tímida, mencionando que os seus irmãos estão exagerando demais, já que é uma cerimônia que todos os membros da família imperial devem fazer. E a novinha segue falando que ela tá um pouco preocupada com a cerimônia de seleção.
E ela até menciona que tem muita vergonha de dizer, mas ela não tem nenhum talento em alquimia e muito menos em magia. Ela segue falando que nem tem confiança que irá conseguir fazer a marcação corretamente. E senhores, prestem atenção nessa palavra, marcação. O imperador segue falando para sua filha Cobra que ela não precisa se preocupar com essas coisas, já que todo membro da família imperial consegue fazer a marcação em pelo menos um homúnculo. A novinha fica lá botando alguns empecilhos, mencionando que o homúnculo pode ser muito forte, ela precisa de mais habilidade e blá blá blá. E o paizinho dela já manda ela ficar calma, que certamente ela vai conseguir. E é nesse momento que a Cobra dá um checkmate, mencionando se ela fosse a Rose, ela não ia precisar se preocupar com essas coisas. E a nossa heroína observa o joguinho que a desgramada tá fazendo. O clima já começa a ficar meio denso. E a Protinha tá lá calminha, enquanto a irmã Cobra dela tá lá sorrindo por dentro. E é nesse momento que o imperador começa a falar, mencionando que a sua filha Rose tem muita habilidade. E o velhote segue falando que ela não tem interesse em ter um cavaleiro pessoal. E pergunta qual é o ponto que ela quer chegar. E parece que a novinha desgramada fica falando da sua irmã, mencionando que a sua irmã Rose não tem planos de ter um cavaleiro pessoal. E segue falando que seria muito bom se ela fizesse a sua parte e finalmente decidisse seguir o costume da família imperial. E no momento que a Protinha reabre a boca, o imperador já fala que ela não precisa falar, já que ele sabe muito bem que ela vai dizer não de novo, já que a Protinha é muito teimosa, igualmente a sua mãe. Mas então a nossa heroína menciona que não é isso que ela iria dizer. Ele fica um pouco surpreso. Ela olha firmemente para o seu pai e segue pensando que ela vai fazer um bom uso dessa oportunidade que a sua irmã Kenga proporcionou a ela. E nesse momento ela segue falando que esses últimos tempos ela teve uma mente muito fechada. E ela menciona que devido à sua insistência nas suas crenças, ela acabou preocupando muito o seu papai. Ela segue falando que andou pensando muito na noite passada. E nesse momento a Protinha se levanta e menciona que ela quer ter um cavaleiro pessoal agora. E todos ali ficam incrédulos. Até o imperador fica sem acreditar e pergunta se ele por acaso não tá ouvindo errado. Depois que a Protinha confirma, o paizão fica todo feliz. E ele segue falando para ela sentar mais perto dele, já que eles precisam conversar. Enquanto a Protinha passa pela Kenguinha, ela só fica pensando que parece que a armadilha que ela fez já tá indo pro lado errado. Momentos depois, o imperador segue perguntando para sua filha em qual momento ela tá pensando em fazer a cerimônia de seleção. E ela rapidamente menciona se seu pai permitir, ela pensa em fazer imediatamente de maneira simples. O imperador fica um pouco pensativo, e ele segue falando, já que ela quer fazer a cerimônia nesse dia, ele pergunta pra ela se por acaso ela já tem um homúnculo em mente. Em resposta a isso, ela concorda com seu pai, mencionando que ela gostaria de ter o monstro da prisão flutuante, o Michaelis Agnito. Bom, mais uma vez eu estou aqui encerrando esse vídeo pois é, como você viu, o vídeo acabou. E se gostarem, ó, comenta aí, cara, porque eu preciso de feedbacks, porque senão eu vou ter que ir pra outra obra, né? Então, se você não gostou, você não comentou, não tem como eu saber. É isso, valeu, é nóis e comenta aí, like de paia.